Você fez uma viagem para a Rússia e acabou sendo traído, mas tudo pode piorar, pois você se vê preso em meio a uma guerra, mas de outro mundo. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Escolha Fatal. E eu sou o F, o escorregadio e fujão, porque hoje vamos recapitular o filme A Hora da Escuridão. E se você achou a sinopse muito louca, relaxa, pois é mera coincidência com a realidade atual. Agora pega a sua fralda caramelo e bora pra história. O filme começa mostrando dois jovens que estavam fazendo uma viagem para a Rússia, e eles estavam fazendo graça para a aeromoça, dizendo que não queria desligar o celular, pois não tinha problema. Mas nisso o avião entra em turbulência e desliga, e nesse momento o melado desceu, porque no desespero não tem quem aguente. E quando tudo volta ao normal, ele decide obedecer. Quando descem no aeroporto, eles estão nervosos pensando como seria aquele dia, pois eles criaram um aplicativo de encontro para estrangeiros, e se aquele aplicativo fosse financiado na Rússia, poderia ser o novo Facebook. E eles não falavam russo, por isso tinha um amigo que participava do projeto que faria as apresentações. Mas com isso podemos ver que a treta vai ser plantada, pois quando eles chegam na empresa, o cara já estava apresentando, e o cara diz que agora eles entenderam como funciona o mundo dos negócios, e que eles não poderiam fazer nada, pois nem conheciam as leis do país, e eles são expulsos pelos seguranças. E depois vemos duas meninas elegantes andando pela cidade, e elas estavam fazendo mochilão, e só acho que elas saíram da rota para fazer o mochilão. E elas estavam usando o protótipo do aplicativo que elas criaram, e elas chegam na mesma balada que Ben e Sam estavam. E sabe quem estava lá? Skyler, aquele safado que roubou o projeto deles. E ele estava comemorando com a mulher, e ainda tem a ousadia de falar com eles para tomarem cuidado, pois não estavam preparados para a Rússia. Galera, com todo respeito, mas onde eu moro, esse maluco já levaria 2 bucetadas na cara e ia cair no chão igual cocô. E se continuasse de graça, ainda chamava o Zé dos pneus para dar um susto nele. Tá maluco, não posso nem vender meus camelô a 5 reais, que vem os caras vender a 3 querendo quebrar meu público. Os dois veem as americanas que estavam perdidas e já partem para cima, porque poderiam terminar o dia de forma menos pior. E eles começam a conversar e até que está rolando um clima legal, pois a loirinha fica com o loirinho e a morena com o moreno. Que bom que não estou nesse filme, porque só vi um segurança negão da canela fina, e não quero ficar com ele não. A luz se apaga e todos saem para ver o que estava acontecendo, e todos os aparelhos eletrônicos desligaram. E do lado de fora, no céu parece ter um tipo de luz descendo por todo o país, e o pessoal não sabe o que estava acontecendo. E quando o policial vai chegar perto para ver o que é, acaba sendo desintegrado. E agora geral entrou em pânico, pois todos começam a falecer. E o pior que o bicho era invisível, e agora vem uma cena que deu até raiva, pois a morena que o Skyler estava dando uns pegas corre, e quando ela vai voltar, ele fecha a porta e ela dá uma falecida de leve. E nisso podemos ver que esse cara merece uma visita do negão da canela fina. Eles conseguem encontrar uma passagem para o armazém da baladinha, e os 5 ficam esperando para saber o que fazer, e se passam 5 dias. E como já haviam 24 horas que não tinham grito de pessoas falecendo, eles decidem sair para procurar ajuda, e querem ir para a embaixada americana, e na saída Skyler quer procurar a embaixada tcheca, mas como ele é cagão, prefere ir com o pessoal. A cidade está toda destruída, sem sinal de civilização, e eles encontram uma mulher batendo o reboco na janela e tentam pedir ajuda, e Skyler traduz dizendo que ela disse que geral ia falecer, e pelo mapa que ele encontrou eles precisavam atravessar uma ponte até a embaixada, mas não dá certo, pois a ponte estava destruída, e ainda tinha um navio de guerra parado. Eles percebem que precisariam pegar o caminho mais longo e dar uma volta pela cidade, e eles encontram um carro de polícia, mas brasileiro consegue ser zoeiro em todos os momentos, e como não deu pra colocar um BR, nós colocamos um doguinho caramelo, e ele começa a latir e a chamar a atenção da criatura, e hip doguinho caramelo. Eles se escondem debaixo do carro e conseguem pegar o mapa e alguns sinalizadores, e chegando em uma galeria de lojas achando que encontraria algo de bom, acabam encontrando um avião caído, e Sam diz que quando a criatura passou pelo carro, ele começou a ligar como se transmitisse algum tipo de campo elétrico, e eles pegam algumas lâmpadas para usar como alerta, e se planejam, pois só poderiam sair de noite, pois seria mais fácil de identificar as luzes. Eles conseguem planejar uma rota e vão em algumas lojas para comprar roupas, pois estavam há mais de 5 dias sem tomar banho, e lembrei que já estou há mais de 12. Sam vê a morena trocando de roupa, e agora vem um momento de tensão, pois começa a aparecer uma criatura e tudo começa a acender, mas por
por algum motivo eles não foram vistos e quando a Morena vai ser pega sem a salva e eles saem correndo. Quando chegam na embaixada estava tudo destruído e Skyler já está todo paranoico e consegue uma arma. E enquanto eles sobem, Skyler quer ficar esperando e a loirinha começa a ficar burra, pois ela também estava com medo. Em uma sala eles conseguem encontrar muita munição, mapas e rádios e encontram um rádio funcionando dentro de uma gaiola. E quando olham pela janela percebem que eles estavam no meio da catástrofe, pois várias embaixadas foram atacadas. E vem Skyler andando em meio aos carros, pois ele era cagão e não quis esperar. E galera, por mim esse cara pode ir sozinho, deixa falecer que tá de boa. Mas os personagens não são assim, e eles precisam deles pois ele entendia russo e poderia traduzir a mensagem do rádio. Skyler havia encontrado uma janela acesa e agora eles precisam correr, pois os bichos estão chegando. E Skyler prefere ficar na frente e acaba sendo pego e dá aquela falecida de leve. A loirinha fica abalada com o falecimento dele, mostrando que ela é burra mesmo, pois na primeira oportunidade ele a deixaria para trás se precisasse sobreviver. E eles vão até aquele prédio que estava aceso e encontram uma menina que falava o idioma deles. E eles entram em um apartamento que estava com energia e que estava cercada de barra de ferro, pois o russo que morava lá era cientista e construiu uma gaiola de Faraday que serve para bloquear campos eletromagnéticos que possam queimar os circuitos dali. Eles mostram a transmissão do rádio e estava dizendo que os submarinos nucleares estavam funcionando, pois eram imunes, e no dia seguinte estariam partindo levando sobreviventes. E agora se prepara, pois vai vir alguns momentos de raiva e burrice, pois a menina chama as duas para saírem para procurar comida. O problema é que um bicho entra no prédio, mas a menina sabe onde se esconder, mas a loirinha não quer saber e volta pro apartamento. O problema é que ela não consegue fechar a porta e ainda entrega a localização de todos, e por causa de uma loirinha burra todos podem ser falecidos. O cientista havia criado uma arma de pulso eletromagnético que serviria contra as criaturas para quebrar os escudos delas, e o cara consegue usar, mas só uma vez, e acaba falecendo, e os três conseguem fugir pela janela e a loirinha já cai fedendo. Eles começam a correr pela cidade e o bicho está nervoso atrás deles, então aparecem alguns russos em cavalos atirando no bicho, e eles conseguem destruir um pedaço da armadura da criatura, pois eles já entenderam o ponto fraco deles, e normalmente é quando vão atirar. Chegando na base deles, eles são um tipo de resistência, e eles estavam estocando armas e alimentos até conseguirem um tipo de ajuda, e os caras falavam inglês, e Sam tenta dizer o que descobriram no rádio, e os caras não querem fazer nada, e ele diz que se for pra falecer, que seja ao menos tentando sobreviver, e os caras dizem que levariam eles pelos caminhos secretos da cidade, e eles estão usando algumas luzes de pisca-pisca pra saber onde as criaturas estão. E agora começa a loucuragem, pois aparece um bicho e ele começa a procurar as pessoas usando um tipo de mão energética, e quase que a menina é pega, e agora eu fiquei traumatizado, pois ele consegue a salvar e tudo parecia que ia dar bom, mas bem é pego e vai ver se no céu tem pão. Eles encontram um barco parado no canal da cidade e começam a se planejar, e todos estão tristes pelo que aconteceu, até porque geral perdeu a família, e estão tristes pelo pessoal que acabou de falecer, o que não faz sentido. E agora só sobrou a Morena e o Sam, e ela já fica toda caridosa colocando a mão dele na coxa dela. Na última vez que fizeram isso comigo, nasceu meu quinto filho, que nem se parece comigo. Eles veem que os aliens estavam na Terra para pegar os minerais, e encontram um submarino, mas tem uma grande explosão, e quando eles conseguem subir nele, Ben diz que não iria sem a Morena. E galera, com todo respeito, acabei de conhecê-la, eu até posso esperar para ver se ela ia aparecer, mas agora ir atrás dela, aí me quebra. Pra achar 3 bichos na esquina dançando kuduro e me pegarem de kuduro é 2 palitos. Agora começa o planejamento final, pois eles estão consertando a arma de micro-ondas, pois seria usada para quebrar os escudos dos bichos, e eles montam uma operação para salvar a Moreninha, e no caminho eles encontram um bicho, e quase que a arma não funciona, mas ele consegue atirar e abre o escudo do bicho e conseguem destruir com armas normais. E agora eles sabem onde a Morena está. O problema é que eles não teriam energia o suficiente para usar a arma muitas vezes, então usam um caminhão-pipa para conseguir atingir vários aliens ao mesmo tempo, e quando os bichos se revelam, eles conseguem destruir, e Sam salva a menina e ela fica toda caliente agarrando ele. O problema é que aparece um bicho no ônibus e eles conseguem usar a arma e conseguem o destruir com uma pedra, e nesse momento comecei a pensar que os bichos estavam ferrados, porque aqui no Brasil nós estamos treinados, pois já ensinei a vocês a darem pedradas em espíritos mequetrefes, e o filme termina mostrando que eles conseguiram se comunicar com outras pessoas do mundo. Galera, sim, esse filme com certeza é baixa qualidade,
qualidade, mas ainda é melhor do que o filme do brinquedo do terror. Mas terminar o filme matando os bichos na pedrada é vacilo. Teve até o plot twist de um dos principais falecerem, mas isso não dá, né? Então se inscreve aí pra eu recuperar minha sanidade mental, porque tá difícil. Me senti insultado. E me segue nas redes sociais que estão na descrição, porque senão vou trazer um filme pior amanhã. E não me desafia não, que eu consigo, hein? E galera, vamos fazer aquela meta básica de 2.500 likes, só pra fortalecer na Jabiraca Radical. Agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!